Eu cheguei em casa, sabe, do trabalho. Débora também trabalhava numa padaria aqui de Orlando. E ela me ligou chorando. É isso. Quando eu chegava na pizzaria, voltando de algum delivery, tava aquela loucura, tipo, as caixas de pizza lá, o pessoal tudo fazendo, principalmente naquele momento de pico. Quando eu ia trabalhar de garçom nessa mesma pizzaria, eu ia com um bolso cheio de cartões. E o que era engraçado é que quando chegava uma família de brasileiros, nenhum americano queria atender, porque brasileiro não dava muita gorjeta. E eu, era o único brasileiro, eles me botavam na fogueira. O Thiago é muito vendedor natural. E ele conquista as pessoas, né? Ele é uma pessoa muito simpática. E foi assim que ele conseguiu os primeiros clientes na pizzaria, servindo. Como eu estava montando a minha carteira de clientes, eu tinha que trabalhar ainda na pizzaria à noite para poder manter as contas e tudo mais. E Débora estava grávida na época, e aí que eu tinha que trabalhar ainda mais, porque a gente tinha que meio que se manter. Eu não sabia se ela ia continuar trabalhando, por quanto tempo ia continuar trabalhando, então a gente tinha que juntar um pouco de dinheiro. Eu me recordo que ele comentou comigo: vende 4 casas em uma semana. Um desses cartões que eu dei na pizzaria gerou vários clientes, e meio que assim eu fiz... Em menos de 10 dias eu fiz 4 vendas que me geraram $80 mil. Isso no ramo do real estate é um número excelente. Ele se destacou desde o início como corretor. E foi justamente aquilo que fez a gente comprar a primeira casa da gente e fazer com que eu conseguisse sair da pizzaria. Foi um momento bom. Vou botar um ponto aqui no livro da vida mesmo, a minha vida. Virar a página e começar um capítulo novo, que eu ia decidir como é que eu fazer as coisas. Sabe? Hoje eu tô com uma Débora. Duas pequenininhas. E ele pegou coisa. Quando tinha um ano e meio, ele chegou para mim e falou: nós vamos abrir a nossa imobiliária. E eu achava muito cedo. Eu era uma pessoa que tinha medo, né, assim, pensava nos custos, pensava no risco, e ele não. Ele sempre pensando positivo, falou: nós vamos crescer. Só que eu me deparei com outros problemas agora. Porque eu mudei de profissão e não sabia. Eu passei de vendedor para administrador de empresas. E foi quando eu comecei a ter algumas dificuldades, porque eu comecei a administrar pessoas também. Por alguns meses, eu pensei que eu realmente tinha dado um passo errado. Tipo, eu não era para ter aberto a empresa, era muito melhor, muito mais rentável e menos trabalhoso ser um simples vendedor. Todo líder de sucesso, ele precisa realmente ter um objetivo definido. Mas não basta só isso, ele tem que formar uma aliança de mentes. Com quem que ele faz isso? Com pessoas. E o Thiago assumiu isso. Ele teve a atitude necessária de um grande empresário, saber lidar com pessoas, que é a grande arte de qualquer líder. E desde então, quando eu aceitei isso, eu comecei a me dedicar cada vez mais a trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas. A gente abriu, obviamente era eu e mais 2 corretores, sabe? E ao longo do tempo esse grupo foi crescendo. E esse primeiro escritório foi um marco, assim, para nós. Tinha 2 mesinhas pequenas, não tinha nada, cabia 3 pessoas dentro, mas assim, foi uma alegria enorme. Pouco tempo depois a empresa foi crescendo tanto, eu acredito que 6 meses depois nós mudamos para um outro escritório um pouco maior. E pouco tempo depois nós mudamos para um escritório ainda maior, que é o que nós estamos hoje. Aqui começou, a gente tinha 15 casas de gerenciamento, né? Eu cheguei implementando um sistema na empresa e hoje, graças a Deus, a gente está com mais ou menos 250 casas. Eu lembro a gente comemorando os primeiros 50 corretores, hoje somos muito mais de 100 e é incrível como o tempo passa. Nós vamos fazer 10 anos de empresa e de lá para cá foi um crescimento muito estudado, assim, a questão o grupo vem crescendo muito.
Nós hoje temos 120 corretores. É um número que eu nunca imaginei, sinceramente, que a gente chegaria. Hoje nós somos uma das maiores empresas brasileiras no ramo aqui na Flórida. E nosso time, ele vem crescendo cada vez mais. Nós temos uma equipe muito boa. 7 meses é tudo. Eu já tinha experiência no Brasil, mas aqui tudo novo. Regra nova, mercado novo, sistema totalmente diferente. E o Thiago, ele é uma enciclopédia do mercado. Então, quantas vezes eu bati na porta lá, tantas dúvidas nós tiramos, muito aprendizado. Aquelas bolas de medida, aqueles problemas, o Thiago intervém em tudo. Então, já tive problema com broker, que ele não hesitou e no mesmo momento ele entrou, ele ligou pro broker, nós resolvemos e bola pra frente. Quando a gente olha para o Thiago, a gente vê o quão genuíno ele é. Ele é muito humano, né? Muito justo. Ele sempre está engajando o grupo, ele sempre tem uma palavra para tirar você da sua zona de conforto. Isso eu adoro nele. Quando eu fui para uma festividade dele da WRA ano passado, que eu vi as pessoas falando dele, gente, é uma emoção tão grande, sabendo o carinho e a admiração que as pessoas têm com ele aqui. Ele é uma pessoa extremamente positiva, uma pessoa extremamente leal aos seus valores, né, o que acredita, e sonhadora. Ele consegue enxergar não somente em business, no pessoal, mas para cada funcionário. Ele olha e consegue extrair o melhor. Às vezes é coisa que você nem percebe que você tem. Eu lembro que eu chegava em casa e falava assim, Ulisses, o Thiago tá aqui, não para de me ligar para fazer isso. Ele falou assim, mas isso que é um chefe de verdade. Isso é uma pessoa que sabe do seu potencial e ela tá tentando desenvolver o que tem de melhor em você. Então, assim, falando em números, tinha, sei lá, 5 milhões em vendas anuais. Quando eu mudei para a WRA, eu continuava sendo a Anne, mas daí eu mudei de 5 milhões, foi para o dobro, para o triplo, e assim, nunca mais eu parei. E daí, quando eu não estou trabalhando, se ele vê que tá com pouco, ele já me liga. O que eu posso fazer para melhorar? Você está prospectando? O que eu preciso? O que você precisa? Um dos principais diferenciais da WRA é fazer com que todos os funcionários, todos os colaboradores, eles tenham a mesma visão, para a gente chegar no mesmo objetivo. E depois que a gente começou a implementar isso, o crescimento ele passou a ser exponencial. O ano passado, nós batemos todos os recordes em número de transações. A empresa vendeu 250 milhões de dólares em sales volume. É um número no ramo do real estate surpreendente e que nos marcou. Ao longo da sua história, nós já vendemos mais de 700 milhões apenas na imobiliária. Nós temos um departamento que só foca em vendas de propriedades comerciais. Nós temos outro departamento dos quais a gente foca na venda de business, de fundos de comércio em si, que é muito popular entre os brasileiros. Administramos mais de 250 propriedades entre residenciais e comerciais. Nós temos uma empresa que é focada em aquisições de propriedades em leilão. A nossa construtora está duplicando de tamanho esse ano. A gente vai entregar 200 casas até dezembro. E mais nossa nova aquisição é um cartório. E a gente não vai parar por aí. Acompanho toda a trajetória, desde a época que ele tirou a licença e ver onde ele está hoje. Eu sou muito grata, muito grata e me emociono realmente assim, de ver o homem que ele tem se tornado, o empresário de sucesso que ele tem se tornado e que inspira tantas pessoas, né? E a WRA, para mim, é uma parceira. É uma família. A segunda casa. Um time. Tudo que a gente faz é pensando no propósito do outro para que todos juntos a gente continue sendo um time de sucesso. E a essência da WRA está no nome dela, World Realtors Alliance. É justamente a gente formar alianças com corretores, com empresários, com investidores, fazer com que um grupo, uma comunidade onde todo mundo vai crescer. E realmente eu me encho de orgulho de tudo que a gente vem construindo. Aquela mesma pessoa que entregava, aquelas mesmas mãos que entregava pizza, que servia pizza, hoje entrega sonho da casa própria para centenas de pessoas aqui, que abre portas. E o que é mais interessante, com a mesma alegria, né, com o mesmo ânimo daquele imigrante que chegou lá atrás há 16 anos, cheio de sonhos e por aí não para, continua sonhando alto.